Olá pessoal, com essa atividade avaliativa que realizamos na última semana, nós finalizamos a abordagem dos assuntos da primeira unidade. Iniciaremos agora uma conversa, um bate-papo, um debate, uma troca de informações a respeito dos temas que estão elencados aí no nosso plano de curso para a segunda unidade. Na segunda unidade, nós vamos tratar de um tema único, que é a sucessão testamentária. Esse estudo que nós vamos desenvolver a partir de agora é um pouco diferenciado daquele primeiro que nós fizemos na primeira unidade. Diferenciado por quê? Porque esse tema, sucessão testamentária, ele está quase todo ele exposto nos dispositivos do Código Civil que tratam da matéria. Ou seja, nós temos pouca divergência doutrinária, pouca divergência jurisprudencial acerca desse tema. É um estudo mais de letra de lei, como se costuma dizer aí no jargão da academia. Então, uma boa leitura dos dispositivos legais vão contribuir, vão ajudar demais. E, claro, alguns autores, caso Roberto Gonçalves, Maria Berenice Dias, Washington de Barros Monteiro, Silvio Rodrigues, Orlando Gomes, Maria Helena Diniz, são todos recomendados para que vocês possam reforçar esse estudo desenvolvido através da leitura dos artigos. O Código Civil disciplina essa matéria, sucessão testamentária, a partir do artigo 1857. Artigo 1857 ao artigo 1990. Tem um ou outro artigo fora desse contexto que trata também da sucessão testamentária, assim, eventualmente, mas nós vamos mencioná-los aqui na medida que a gente for tratando do tema, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós vamos tratar do seguinte tema: sucessão testamentária, conceito e caracteres dos testamentos, capacidade para testar e espécies de testamento. Esses são os temas que nós vamos fazer referência agora nesse primeiro momento. Começando dizendo que o nosso legislador civil admite duas espécies de sucessão, isso nós já sabemos, que já cuidamos disso na primeira unidade: a sucessão legítima e a sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela disciplinada pelo próprio legislador. É a chamada teoria da vontade presumida, que nós já falamos tantas vezes em sala de aula. Ou seja, eu não mudo as regras da sucessão porque eu já concordo com elas, eu já conheço as regras estabelecidas pelo Código Civil e, concordando com elas, eu não promovo nenhuma mudança, nenhuma modificação, nenhuma alteração nessas regras. Por isso é que a doutrina chama de teoria da vontade presumida quando a sucessão é legítima. Ou a sucessão ab intestato, sem testamento. Então, a outra forma de sucessão é a sucessão testamentária, que é oriunda da disposição de última vontade do testador. Ou seja, é o testador quem pretende estabelecer algumas mudanças naquelas regras da sucessão. Então, é ele próprio, de cujos, quem vai disciplinar a sua sucessão. É ele que vai dar as cartas, as regras, as normas para a sua sucessão. É evidentemente que ele vai encontrar uma série de restrições para fazer isso. Por que ele vai encontrar uma série de restrições? Porque o legislador tem algumas normas cogentes, normas que são impositivas. Ele tem que obedecer, ele tem que cumprir aquelas normas legais também. Então, resumindo, eu costumo dizer sempre em sala de aula que o testamento é
a conjunção de duas vontades, a vontade do testador e a vontade da lei. É o testador querendo modificar as regras da sua própria sucessão, né? Mas ele tem que obedecer algumas normas que o Código Civil dispõe, a fim de que ele possa disciplinar essa sua sucessão com algumas modificações permitidas pelo legislador. O Código Civil de 2002, ele não conceitua o que é testamento, ele não diz o que é testamento. Mas o artigo 1857 diz que testamento é qualquer pessoa capaz pode dispor em testamento, disciplinando a transmissão dos seus bens, na sua totalidade ou de parte deles, para os sucessores e herdeiros e legatários que desejar, desde que ele observe algumas regras impostas pelo próprio legislador. O artigo 1857, parágrafo 2º, diz que o testamento não se presta apenas às disposições testamentárias, ou seja, eu não me utilizo dele, testamento, apenas para disposições testamentárias. Eu posso me utilizar do testamento para disposições extrapatrimoniais. O próprio Código Civil admite isso. Portanto, vamos examinar alguns caracteres do testamento, que a gente vai compreender bem o que é o testamento. Então, o testamento, em primeiro lugar, é um ato unilateral. Está no artigo 1858. Por que o testamento é um ato unilateral? Porque ele só depende da vontade do testador para que se consubstancie, para que ele se complete, para que ele esteja apto a surtir efeitos jurídicos. Não precisa da vontade dos sucessores para que o testamento alcance validade. É verdade que no momento posterior, o testador pode encontrar uma barreira por parte de um sucessor, quando este sucessor, herdeiro legatário, renunciar à herança ou legado. Mas isso não descaracteriza o testamento. O testamento, no primeiro momento, é considerado válido, para depois não ser aplicável por conta da renúncia. Nós vamos estudar isso. Então, o que eu quero dizer no primeiro momento é que ele é unilateral e ele só depende da vontade de uma única pessoa, o testador. Está no artigo 1858, primeira parte. O testamento também é um ato personalíssimo. Esse é o segundo requisito. Personalíssimo por quê? Porque depende tão somente da vontade, livre vontade do autor da herança, do testador, do decujus. Ninguém pode interferir nessa vontade. Ninguém pode desvirtuar essa vontade. Ninguém pode obrigar o testador a testar ou a dispor dessa ou daquela forma. É tão forte essa regra, essa característica, que o artigo 1814, inciso 3, prevê a possibilidade de declaração de indignidade para aquele que coagir o testador mediante violência física ou mediante violência psíquica, a testar dessa ou daquela forma. Então, o testamento é unilateral, 1858, primeira parte, é personalíssimo, também 1858, segunda parte. O testamento é um ato revogável, é o terceiro requisito. O testamento é um ato eminentemente revogável. Ele pode ser revogado a qualquer tempo pelo testador. Observe que revogação é o testador desfazendo a sua vontade. É o testador que se arrependeu daquelas primeiras disposições.
é o testador que prefere desfazer daquela sua deixa testamentária feita em determinado momento. Essa regra está esculpida no artigo 1969 e seguintes do Código Civil. Então, a revogação pode ser total. O testamento número 2 revoga o testamento número 1 integralmente. Ou pode ser parcial. O testamento número 2 revoga o testamento número 1 apenas parcialmente. De modo que os dois possam ter eficácia jurídica. Eles podem ser aplicados ou eles são convergentes entre si, não há uma contradição entre eles. Há uma outra situação em que o testamento pode ser revogado integralmente, totalmente revogado. O testamento número 2 revoga integralmente o número 1. Essa revogação pode ser expressa, ele pode, através do testamento número 2, dizer expressamente que revoga o testamento número 1, ou pode ser tácita. Ele estará revogando o testamento número 1 através do testamento número 2, que é o mais recente, que é o mais novo. Por quê? Porque é uma contradição entre eles. Não se podendo aplicar os dois ao mesmo tempo, aplicar-se-á o último. E esse último terá revogado o primeiro, terá revogado o anterior. Então, resumindo, o testamento pode ser revogado na sua totalidade, através de outro testamento, ou parcialmente. E também pode revogar o testamento anterior expressamente, dizendo expressamente que revoga o testamento tal, ou tacitamente, quando as regras, as normas do testamento mais recente forem incompatíveis com as regras do testamento anterior. Só num ponto o testamento não pode ser revogado. É uma única exceção. É quando ele reconhece filhos. Quando o testamento reconhece filhos, nesse ponto o testador não pode revogá-lo. Isso está no artigo 1609, inciso 3 e 1610 do próprio Código Civil. Seria até um contrassenso alguém reconhecer um filho e, dias após esse reconhecimento, se arrepender desse reconhecimento e anular esse ato. Anular não, desculpe, revogar esse ato. Anular é diferente. Depois nós vamos tratar disso. Então, é como se alguém reconhecesse um filho na segunda-feira, na terça-feira ele acordasse pela manhã assim, arrependido, e fosse ao cartório e falou: olha, ontem eu estive aqui e reconheci um filho, eu estou agora querendo revogar esse reconhecimento. Isso é impossível, não pode acontecer. Claro que pode haver a anulação judicial desse reconhecimento se ele provar que houve coação, fraude, simulação, qualquer vício, e anula qualquer ato jurídico, não apenas o reconhecimento de filho. Revogação, para que a gente deixe bem claro, é quando o testador quer voltar atrás naquela disposição. Observe que o ato que ele praticou preenche todos os requisitos legais. Todas as solenidades foram cumpridas, mas ele resolveu mudar de opinião. Isso é que é revogação. Nesse caso, fechando, eu posso revogá-lo como um todo, praticamente todos os casos, exceto um, que é quando há o reconhecimento de filho, através dele, do testamento. Então, número 1 é unilateral, número 2 é personalíssimo, número 3 é revogável, uma única exceção. 4 é solene. O testamento é um ato eminentemente solene. Talvez seja no direito brasileiro o ato mais solene. Ponce de Miranda, inclusive, faz uma abordagem, uma reflexão interessante, dizendo o seguinte: essas solenidades que são exigidas, que são obrigadas por lei, têm por objetivo não dificultar que a vontade do testador seja posta em prática. Muito pelo contrário, ela tem por objetivo assegurar que essas disposições, que essa vontade, seja posta em prática
com a maior fidelidade possível, sem desvirtuar, sem viciar a disposição testamentária, sem que haja um desvio na finalidade dessas disposições de última vontade. Então, a exigência desses requisitos formais tem por objetivo assegurar uma maior fidelidade na aplicação da vontade do testador, né? O testamento é um ato causa-mortis, unilateral, personalíssimo, revogável, solene, causa-mortis. Causa-mortis por quê? Ele só tem efeito depois da morte do testador. Evidentemente que ele é praticado, ele é feito, ele é confeccionado quando o testador estiver vivo, mas só entra em vigor, só terá efeito, as suas disposições só serão aplicadas quando o testador falecer. Enquanto ele estiver vivo, as regras, as disposições testamentárias não entrarão em vigor, não serão aplicadas. Por último, o testamento é um ato gratuito. Gratuito não no sentido de não se pagar custas pela sua confecção. Às vezes se paga custas pela sua confecção, sim. Ele é gratuito porque o testador não pode exigir nada em troca daquelas deixas testamentárias. Ele não pode fazer um testamento deixando bens para alguém e exigir desse alguém uma contraprestação. É claro que ele pode impor encargos, nós vamos ver isso. Ele pode impor condições, ele pode impor encargos, ele não pode cobrar uma contraprestação por isso. É por isso que o testamento simultâneo, conjuntivo e correspectivo é proibido pelo legislador. No próximo vídeo nós falaremos das espécies de testamento e da capacidade para testar, ou vice-versa. Falaremos da capacidade para testar e das espécies de testamento.